galera, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante. Nós estamos falando muito sobre questões de autoridade, submissão, obediência, níveis de autoridade. E hoje o nosso tema é os níveis de palavra de uma autoridade. Quais são os níveis de palavra de uma autoridade? Como é que ela deve se portar com relação às suas palavras? Como é que ela deve exercer a sua autoridade, a autoridade dada por Cristo em favor de outras pessoas? É sobre isso que nós vamos falar à luz da palavra de Deus, dentro da perspectiva cristã. Então prepare o seu coração, deixe Deus falar com você. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós temos aprendido que exercer a autoridade de Cristo, especialmente no lar e na igreja, bem como também na sociedade, implica em dar direção, orientação e guiança, ou seja, guiar as pessoas dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. E é claro, essa tarefa precisa ser feita com muito temor do Senhor, muito temor no coração. Se um líder, usando da sua posição que tem, impõe sobre outras pessoas a sua vontade pessoal sobre alguém, está cometendo um abuso e terá que prestar contas desse abuso diante de Deus. Por isso é muito importante, irmãos, saber medir o nível de palavra que se libera sobre a vida de alguém. Até para que nós possamos tomar muito cuidado com relação a isso, algo muito sério à luz da palavra de Deus. Primeiro princípio que nós aprendemos hoje, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro princípio, ou seja, o primeiro nível de direção que um líder pode liberar, sem dúvida nenhuma, deve ser a palavra de Deus, bem colocada, dentro do propósito de Deus, em acordo com a palavra de Deus, é o que diz 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Eu vou ler para vocês esse trecho muito lido, muito conhecido da palavra de Deus. Espera aí só um pouquinho que eu estou abrindo aqui 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 a 17. O texto sagrado diz: toda a escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, habilitado para toda boa obra. Então é muito importante, nós temos a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração. A palavra, ela é inquestionável e tem que ser, quando nós falamos a palavra de Deus, ela deve ser obedecida pelos verdadeiros cristãos, sem concessões, de acordo com aquilo que ela diz diretamente. Então, entende-se aqui como palavra de Deus aquilo que é claro na Bíblia Sagrada, e não interpretações pessoais ou revelações místicas, sejam visões, sejam profecias e etc. Ou seja, que mesmo sendo liberadas por um líder, devem ser julgadas por aqueles que o recebem à luz da palavra de Deus. É o que diz 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 21, que nós temos que filtrar tudo aquilo que nós ouvimos de outras pessoas através do maior filtro, que é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 20 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Então nós precisamos examinar a luz da palavra de Deus e reter aquilo que é bom. Quando damos a palavra de Deus como direção para alguém, ela deve ser acatada, se realmente ela é uma pessoa cristã. Se não for, a pessoa responderá diante de Deus pela sua desobediência com disciplina por parte do Senhor. Segundo lugar, qual é a regra, dentro desses níveis de palavra de uma autoridade? A regra é que há determinados comandos que um líder precisa dar e que são inegociáveis, embora não estejam necessariamente na Bíblia Sagrada. Eles estão relacionados, por exemplo, à ordem comum. Um pai de família, por exemplo, que precisa estabelecer padrões dentro da sua casa, como horários para os seus filhos. E da mesma forma, pastores, por exemplo, fazem para que
a igreja ande numa mesma visão e não se torne uma anarquia, palavras, regras estabelecidas num determinado ambiente social, eclesiástico ou dentro da sua casa. São comportamentos exigidos de todos, são regras estabelecidas, baseados também em princípios bíblicos e na visão que Deus deu àquele ministério ou àquela igreja local. Ou seja, numa igreja em células, por exemplo, participar de um pequeno grupo é um dever, é uma necessidade de todos os membros. E ninguém tem a liberdade de ignorá-lo, não deveria ser assim, aqueles que realmente são obedientes àquilo que a liderança estabelece. Nesse contexto, as regras estão mais ligadas ao modelo, né, adotado pela comunidade local do que propriamente a visão particular de um líder, e por serem essenciais à coerência daquilo que está sendo estabelecido naquele lugar e a unidade daquele grupo que está ali, nós precisamos nos submeter em amor. Então, uma regra pode até ser questionada, no sentido de se buscar entender qual é o propósito dessa regra, mas ela não pode ser transgredida se é uma regra de comum acordo, aceita entre todos num determinado ambiente e lugar. Qual seria o terceiro nível, né, de autoridade num determinado ambiente? Seria o nível de conselho. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a regra maior, o nível mais elevado de autoridade é a palavra de Deus. Segundo, uma regra estabelecida dentro de comum acordo numa determinada área de abrangência, como a casa, a família, o trabalho ou então o ambiente eclesiástico. Em terceiro lugar, o conselho. O que nós queremos dizer com isso? O terceiro nível de palavra que lançamos sobre os nossos liderados é o conselho, né? Nós precisamos compreender isso. Às vezes é só um conselho. Está lá em Provérbios 12, 15, o valor do conselho. Provérbios 15, 22 também fala isso. E Provérbios 19, 20 fala sobre o valor do conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, os planos se estabelecem. Então, trata-se aqui de uma direção particular, dada com seriedade, debaixo de temor, que deve ser seguida segundo a orientação daquela liderança estabelecida. Embora não tenha um peso absoluto, como é a palavra de Deus para nós, por isso, ao aconselhar, o líder deve fazê-lo em temor do Senhor, procurando sempre alinhar-se, é claro, com a palavra de Deus, para que esse conselho seja efetivo, seja abençoado pelo próprio Deus. Por isso, precisamos também nos alinhar com o Espírito Santo de Deus, que age em nós, líderes, como também os liderados, de maneira a ter certeza de que esta é a verdadeira vontade de Deus naquela situação que está sendo verbalizada pelo líder. Dessa maneira, espera-se que a direção dada seja seguida, né, por aqueles que estão debaixo da nossa influência, da nossa autoridade. Se isso não ocorrer, quem a recebeu responde pelas consequências que porventura vierem através da sua atitude de autonomia e de independência. Sempre lembrando que no reino de Deus a independência é igual à morte. Geralmente toda rebeldia começa com um ato de independência, de fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. E em quarto lugar, a palavra dentro de níveis de autoridade é a opinião. Você apenas vai expressar não um conselho, nem a palavra de Deus, nem uma regra local, mas sim uma opinião. O quarto nível de palavra é a opinião. Ela não tem peso e nem sentido de direção de Deus para alguém. É apenas uma ideia que aquele que está verbalizando recebe por considerar ou não aquela situação. Quando um líder dá uma opinião, ele deve deixar claro qual é o nível dessa palavra. Se é um conselho, se é uma opinião, se é uma regra comum entre todos, ou então é a palavra de Deus. Quando o líder dá uma opinião, ele deve deixar claro o nível dessa palavra, para que as pessoas não venham tomá-la como uma direção de Deus para suas vidas e sigam algo que não tem profundidade ou consistência, se realmente eles acharem que assim deve ser feito, tá bom? Então, existem esses 4 níveis de palavra com relação a uma autoridade. A palavra de Deus, a regra, o conselho e uma opinião. Então tenha muito cuidado quando você for externar a sua opinião, aquilo que você tem no coração, como direção de Deus para alguém, toma muito cuidado e deixe muito claro qual é o nível de palavra que você como autoridade está passando
para as pessoas. Sempre lembrando, gente, que a proeminência e a autoridade suprema é a palavra de Deus, bem colocada dentro de um contexto correto, analisando as circunstâncias e aquilo que está sendo dito, falado ou visto, com muita sabedoria, prudência e inteligência à luz da palavra de Deus. Esses são 4 níveis de palavra que uma autoridade pode dar a outras pessoas. Espero de alguma maneira ter contribuído no seu crescimento. Tome muito cuidado quando estiver aconselhando alguém. Lembre-se, nós precisamos, primeiramente, nós conselheiros, da direção do Espírito Santo, sempre respaldados pela palavra, buscando sempre orientação, debaixo de oração e com muito temor do Senhor, porque vidas são preciosas, vidas são os maiores tesouros que nós temos nessa terra, e assim nós vamos crescendo, florescendo no Senhor, à luz da palavra de Deus. Amém? Vou repetir o texto sagrado aqui em 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16 e 17. Lembre-se, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeita e perfeitamente instruído, preparado, aperfeiçoado para toda boa obra. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, mergulhar nas Escrituras e conhecer os caminhos de Deus para que sejamos bênção na vida de outras pessoas, tá bom? Se você quiser ofertar na nossa vida, no nosso ministério, seja um cooperador fiel nessa obra. Aqui estão nossas contas bancárias, também a nossa chave Pix, ofertas em cartões e boleto. Você pode, além das demais informações, artigos, vídeos, áudios, muito material valioso para você, está no nosso site ali no canto inferior, casanarrocha.com. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, toda autoridade genuína, ela é recebida da parte de Deus para prestarmos um serviço em favor das pessoas. É o que nós temos ensinado. A verdadeira liderança é influência positiva na vida das pessoas. Não é tirania, não é autoritarismo, é serviço em prol do outro, para o louvor e glória do nome do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Um abração do pastor Giovanni e entre no nosso site, casanarrocha.com.